Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todas as semanas. Hoje com a gente aqui, a nossa convidada é a Suiliane de Oliveira. Tive que olhar aqui para ver o sobrenome. Tudo bem, Suiliane? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A Suiliane, ela é estudante de Gestão de Políticas Públicas na USP. A Suiliane comentou num dos nossos programas. Verdade. E a gente percebeu que ela era uma pessoa que tinha opiniões fortes, alguém que podia debater os assuntos. E aí, convidamos para estar aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite. Sofá. Muito obrigada. Muito obrigado. Com a gente todas as semanas, André Leite, Olá. apresentador do Revista Novo Tempo. Seguido de Suzane Lima, também do Revista Novo Tempo. Tudo bem, Suzane? Tudo bem. Tá bem essa semana? Um pouco gripada, mas tô bem. Tudo bem. Acho que foi um problema do programa aí. André Leite também meio gripado. Mas a gripe da Suzane dura 2 semanas. Faz tempo, né? É. Você tá bem gripado? Não, Hélio, tudo Não, tranquilo. sem gripe. Bem. Bem-vindo. No programa de hoje, a gente discute aqui na nossa redação sobre a polêmica causada pela Parada do Orgulho GLBT, que aconteceu no último domingo. E também a gente debate sobre as redes de fast food que estão investindo em cardápios mais saudáveis. E sobre um vídeo que está circulando aí pela internet que mostra um homem intimidando um frentista haitiano. E ainda você vai entender como a renovação das concessões de energia elétrica pode afetar o seu bolso. E Leite, a gente nunca tá sozinho nesse programa. Exemplo disso é a Suiliane, que está aqui no nosso sofá. Exato. As pessoas podem participar com a gente. Podem participar com a gente. Você pode interagir conosco por meio do nosso site novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo e no Twitter e Instagram @ntjornalismo. Interaja com a gente, mande as suas dúvidas, perguntas, participações e opinião também. Afinal de contas, é muito importante ter a sua opinião. Inclusive, como o Wagner comentou, a Suiliane está aqui, ela comentou com a gente, está aqui hoje. Então, se você tem uma opinião bem embasada como a Suiliane, mesmo que não for tão embasada também como a da Suiliane, você pode comentar. Mas se você for bem embasado e tiver uma opinião bem interessante, você pode, inclusive, acabar participando do programa. Agora vai chover participações, Suiliane. Você inaugurou um momento aqui interessante no Redação Novo Tempo. Que bom. Né? Bom, gente, no último domingo aconteceu a 19ª Parada do Orgulho GLBT em São Paulo. O evento causou polêmica entre grupos religiosos pelo uso de símbolos do cristianismo. Essa semana, 2 deputados entraram com representação no Ministério Público de São Paulo para que se investigue o sarcasmo dos participantes da parada contra a igreja, e em especial contra o transexual que posou de Cristo crucificado durante o evento. A atriz Viviane Beleboni disse em sua defesa que queria representar a agressão e a dor que a comunidade LGBT tem passado e que sua intenção não foi de atacar a igreja, mas apenas protestar contra a homofobia. Antes da gente começar a discussão sobre esse tema, eu só gostaria de deixar algumas coisas bastante claras. O Redação Novo Tempo é um programa jornalístico, então o que a gente vai debater aqui é essa notícia que incontestavelmente atingiu muitas pessoas nessa semana. A gente não está aqui para defender nem o homossexual, nem os evangélicos. A gente não está aqui para, inclusive, dar uma opinião formal sobre o que a Novo Tempo, um posicionamento sobre o que a Novo Tempo pensa sobre o assunto e muito menos o que a Igreja Adventista pensa sobre esse assunto. A gente está aqui para debater uma notícia. E vamos começar esse debate agora. Vocês então sabem que o Ministério Público está apurando por conta da acusação feita pelos deputados se realmente foi ofensivo ou não o que aconteceu nessa última parada GLBT. Uhum. Olha só. LGBT, não pode... É a sigla. Eu quero começar colocando duas coisas, porque eu quero falar uma coisa e depois eu vou meio que parar de falar, não sei. Ok, explicado o caminho. Vamos lá. Eu acho que tem duas coisas que são importantes a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente pelo rádio ou pela televisão, porque, do meu ponto de vista, existem duas coisas que precisam ser analisadas nessa situação. Uma questão é a questão legal. Então, eu começo com ela. Porque, por exemplo, você pega o Código Penal Brasileiro, você tem ali o artigo 208, eu até procurei aqui. No artigo 208, ele diz o seguinte:
existe um decreto de lei, número 2.848, que fala assim, que escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente um ato ou objeto de culto religioso é passivo de ser punido. E aí tem o tipo de punição, acho que a reclusão é de até 1 ano, pode ter inclusive reclusão. Do ponto de vista legal, se alguém está acompanhando a gente e viu toda essa situação e quiser entrar com um processo ou fazer qualquer coisa, você tem, por meio de questões legais, você pode usar isso aqui como um argumento. Se vai ser julgado isso como um ato criminoso ou não, não sou eu, não é você que está em casa ou você que está ouvindo a gente em qualquer lugar que vai decidir. Quem vai decidir isso é um juiz. Agora, a gente tem um outro ponto que eu gostaria de colocar nessa situação aqui, porque a gente está falando de uma questão que envolve cristãos. Então, assim, o código de ética do cristão não é o Código Penal brasileiro, é o que a gente está acostumado a chamar de São coisas bastante diferentes. Bíblia, Palavra de Deus. Então, assim, eu quero trazer uma coisa que me chamou muita atenção em toda essa situação aqui hoje. Eu quero falar com você que está ouvindo ou você que está em casa pela televisão. Quando você vai para a Bíblia, o que Cristo fala para você quando alguém, vamos supor que pode ser considerado como zombaria, como uma agressão, eu diria assim, das ideias, o que aconteceu na parada gay. Se você considera isso como uma agressão, você ficou louco em casa e falou assim, nossa, que absurdo isso que aconteceu, o que Cristo fala sobre isso na Bíblia? Tudo bem, esse não é um programa de estudo da Bíblia, mas não tem como você não falar de Bíblia numa situação como essa. Claro. Cristo fala assim, se alguém te der um tapa na sua cara, você faz o quê? Você levanta o seu dedo e fala assim, olha, por favor, me respeite. Você pode falar o que você quer, mas por favor, me respeite. Não, Cristo fala assim, se alguém te der um tapa na sua cara, zombar de você, dá outra face. Deixa continuar zombando de você. Porque sabe o que acontece? O cristão, ele não ganha vencendo. Você não ganha as coisas porque você fala assim, olha, me ouça, me respeite. O cristão, de acordo com a Bíblia, a gente ganha perdendo. É quando você é fraco que você é forte, quando você deixa as situações acontecerem. Então, eu só queria colocar esses 2 pontos, porque a gente tem um lado, né, legal, que você pode, né, por meio da situação do Código Penal, você pode processar alguém usando isso como argumento. Mas você tem um ponto de vista bíblico que fala, se alguém bate em você, se alguém escarnece você, dá outra face. Veja, Leite, por esse segundo ponto, você está assumindo que aquele ato foi zombaria e escárnio, né? Você já parte desse pressuposto, se alguém né? parte desse pressuposto, isso. Sim. Eu acho, a minha primeira reação quando eu vi aquela explosão de comentários e de indignações em relação àquele ato, foi quando aconteceu aquele outro escândalo, né, da revista Charlie, na França, que zombava dos muçulmanos. E eu vi inúmeras pessoas que se dizem cristãos usando a hashtag Je suis Charlie, certo? Então, nesse primeiro ponto, é um escárnio quando me atinge, mas não é um escárnio quando eu estou atingindo os outros, quando eu estou quando eu estou discriminando e sendo racista e sendo preconceituoso com outras religiões. Então, esse é um ponto. Outro ponto interessante que a gente discute muito é o perigo de alguns eventos na mídia, né, de chamarem atenção para alguns momentos, porque, em relação aos 2 deputados que levaram ao Ministério Público, né? Enquanto eles comentam e alimentam essa discussão, esse debate polêmico, está sendo votado na Câmara outros projetos de lei, outras coisas que estão fora da mídia por conta desse grande debate. Por exemplo, a isenção de impostos de igrejas sobre as doações de fé, que eles falam. Então, foi votado na Câmara esse tipo de lei. Mais isenção para as igrejas. A gente sabe hoje que a igreja tem isenção de impostos em certos aspectos, mas é limitado de certa maneira. E aí eles aprovam. Então, assim, o perigo é esse. Você está chamando a atenção para um problema, né? 30 mil aspas aí, enquanto a Câmara... Outras coisas estão sendo... Acontecem pelos mesmos deputados que estão
tomando a frente dessa discussão. Eu acho que a mídia tem esse papel de, muitas vezes, fazer uma lente de aumento em algumas situações. Então, a gente vê esse tipo de coisa, o que parece? Todo homossexual agride aos cristãos. E todos os cristãos estão agredindo aos homossexuais. E isso não é verdade. Não é assim. Existem muitos cristãos que não são homofóbicos, é claro, e existem muitos homossexuais que têm uma relação ótima com um grupo cristão. Agora, existem pessoas isoladas que estão nesse conflito, que não é o primeiro exemplo que a gente está vendo agora, né? Esse debate entre os homossexuais e a bancada cristã, por exemplo, já vem acontecendo há algum tempo. Veja, desculpa, a interpretação desse ato, eu estava lendo um artigo, um escrito, Pablo Moreno, ele é escritor, enfim, formado cursando Direito, formado em Filosofia, enfim. E ele escreve um artigo belíssimo falando sobre a simbologia do ato, né? A gente não está aqui para discutir, mas o cerne da questão, né, se sou a favor ou contra, mas o que simbolizou, né? Porque a gente está julgando aquilo como escárnio, né? A gente, né? Estou generalizando. A acusação é essa. É sobre escárnio, falta de respeito, você está sendo preconceituoso com a minha crença. E é interessante porque a gente julga as intenções do transgênero, né? O que é sem sentido algum. É por isso que isso cabe realmente ao Ministério Público. Eles vão ter toda a instrumentação legal para fazer essa análise. Veja, quanto a isso, eu acho que hoje o preconceito e o racismo, e eu usaria o racismo de assimilação, né? Termo usado por Darcy Ribeiro, grande antropólogo, e é um racismo que está na sociedade hoje, mas porque a miscigenação que se encontra no nosso país, a gente não tem aquela segregação, né? Você é dessa cor, você é dessa cor, e a gente entra em conflito. Então, esse racismo, na minha perspectiva, ele deveria ser muito mais combatido pelo Ministério Público e todas as outras instâncias do que situações como essa, porque é uma pequena situação que eu diria que não deveria ser, enfim... Mas é que uma coisa como essa, entendo o que você está falando, mas aí toma uma proporção de social muito grande, né? A mídia focaliza, e eu diria principalmente o deputado Feliciano, que focalizou nessa questão, mas deixar ao Ministério... O que a gente tem que conter é esse ódio exacerbado a determinados grupos, que a gente chama de minoria, mas, na verdade, não são minorias, né? São grande parte da população, que as mulheres já sofreram esse tipo de perseguição, as mulheres ainda sofrem esse tipo de preconceito, de discriminação, e que a gente tem que conter esse ódio, né? Esse furor contra certos grupos, e que deixar ao Ministério Público a discussão, eu acho também que a gente pode debater, mas nesse sentido de não de deixar as instâncias, porque a nossa cultura é deixar as outras instâncias que decidam o que é certo e errado, se foi escárnio ou não, e levar o debate à sociedade para... A gente tem pouquinho tempo, só queria debater um último ponto aqui. É interessante pensar como nós temos agido diante dessa situação, porque a gente chegou até a comentar aqui. Muitos foram os comentários via redes sociais, em vários ambientes onde as pessoas estavam criticando, batendo, inclusive, no que aconteceu lá em São Paulo. O Leite tocou um pouquinho nesse assunto, mas vamos falar sobre isso. Como as pessoas se comportaram diante dessa situação. O que vocês pensam sobre isso? Quando a gente fala sobre liberdade de expressão e a gente tem isso reservado nos nossos direitos, realmente eu acho que as pessoas elas precisam ter as suas opiniões próprias e têm liberdade para expressar isso no nosso país, tem esse direito. Mas quando a gente também discutiu sobre essa mesma revista que a Suliane comentou, a gente falou até que ponto vai essa liberdade de expressão. Eu acho que vale para esse sentido também, nesse mesmo sentido dessa mesma situação, porque o respeito ele cabe em qualquer lugar. Né? Mesmo que eu tenha a minha opinião e a opinião seja diferente da sua, mesmo que a minha crença vá
de encontro com a sua, que a gente não tem a mesma sintonia, ok, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, mas a gente não precisa respeitar o outro. Respeitar, porque fica muito difícil quando que dói na gente, né? Você vê mesmo o deputado comentando no vídeo que ele gravou, ele tá pegando para si aquilo, parece que foi uma afronta contra ele. Ele fala sobre a fé, realmente, né, a fé dos cristãos, mas doeu. E eu acho que é quando dói que aí a gente tem essa coisa de querer revidar. E o respeito cabe aí, nesse momento. Tudo bem. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o nosso intervalo agora. No próximo bloco, você vai entender por que o valor da sua conta de energia pode ficar ainda mais caro. Não sai daí, o Redação Novo Tempo volta já.